Faça isso para conseguir obter a liminar no seu pedido de tutela provisória. Tema da nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 5 de 365. Vamos falar um pouquinho sobre o método IPR, como vencer o processo de conhecimento. Mais especificamente, vamos falar sobre concessão de tutela provisória, uma ótima estratégia no processo de conhecimento. Como você sabe, o advogado que tem sucesso na sua prática jurídica é aquele que proporciona resultados efetivos para o seu cliente. No processo de conhecimento, nós temos uma lide de definição. O juiz, representando aqui o Estado, o poder jurisdicional, o juiz vai definir quem tem o direito no caso concreto. E o processo de conhecimento, ele é um processo que se prolonga ao longo do tempo. E o tempo é um fator que joga contra o autor que tem razão. Todo o processo de conhecimento vai ter um tempo entre a distribuição da petição inicial até a prolação da sentença pelo juiz, passando pelas 4 fases do processo de conhecimento: a fase postulatória, a fase inicial, a fase do saneamento, a fase da produção da prova, ou instrutória ou probatória, e a fase, por fim, decisória. O processo de conhecimento, ele tem um tempo fisiológico, que é aquele tempo necessário para que o processo tramite entre a petição inicial e a decisão do juiz, a prolação da sentença. Mas além desse tempo fisiológico, o processo também tem o tempo patológico. E esse é o problema, né? Porque o tempo patológico é aquele que extrapola o mínimo razoável, né? Extrapola a razoável duração do processo. Esse tempo patológico, ele interfere na solução final e ele causa uma demora excessiva, né, nesse processo. Essa demora decorre muitas vezes da falta da citação, a citação demora muito para se realizar, demora em razão da falta do cumprimento de um ato do processo que depende da manifestação da parte, como, por exemplo, informar um endereço do réu, a falta do processo prolongar-se em razão da própria demora do juiz para prolatar, né, para pronunciar-se no processo. Ou seja, a demora decorre de vários fatores: advogados que não peticionam, juízes que são lentos no exercício da sua função, oficial de justiça com excesso de prazo para cumprir os mandados, falta de serventuários da justiça, falta de estrutura, enfim, muitos fatores contribuem em relação ao tempo do processo. Por isso que é importante o advogado dominar a técnica da tutela provisória. A técnica da tutela provisória, ela é uma técnica processual de cognição sumária em que é possível antecipar para o início do processo, antes da citação do réu, um provimento jurisdicional que vai garantir a efetividade da tutela jurídica pleiteada lá no final, quando essa tutela provisória for de natureza cautelar, ou a tutela provisória vai antecipar para o início do processo o próprio bem da vida requerido, pleiteado pelo autor, quando esse pedido de tutela provisória for de natureza satisfativa. A tutela de urgência, ela se caracteriza, nos termos do artigo 300 do CPC, em razão de 3 requisitos ou pressupostos. O primeiro requisito trazido pela lei, lá no artigo 300, é a possibilidade, né, ou melhor, a necessidade de que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Aqui estão os 3 requisitos. O primeiro, elementos que evidenciam. Isso significa elementos de provas. Probabilidade do direito significa que o autor provavelmente tem razão em relação ao que está sendo pleiteado em juízo. E por fim, o perigo da demora, o perigo do tempo do processo, né, causar um dano, um prejuízo efetivo ao autor que tem razão. Logo, há necessidade de antecipar ou a cautela ou o próprio pedido para o início do processo. E quando o advogado do autor consegue obter a liminar de tutela provisória,
Isso traz um benefício muito grande para o seu cliente autor. Logo no início do processo, lá na fase postulatória, esse cliente autor já vai ter um resultado efetivo, já vai ter a concessão da liminar, né? Isso significa cliente satisfeito. E cliente satisfeito é cliente que vai proporcionar honorários para o advogado. Agora veja, a principal causa na prática jurídica de indeferimento das liminares em pedido de tutela provisória se dá porque o autor faz o pedido da tutela provisória, apresenta os argumentos, mas não traz, junto com essa petição inicial, os tais dos elementos que evidenciam, ou seja, não se preocupa com a produção da prova pré-processual. Aquilo que é argumentado como probabilidade do direito ou perigo da demora, não encontra nenhum documento que demonstre aquilo, que comprove, que confirme, que ratifique aquilo que está sendo alegado para conceder a tutela provisória. Por isso que é muito importante a prova pré-processual, aquela prova que você, como advogado, vai preparar antes de iniciar, antes de ajuizar a petição inicial. E ela é importante justamente para garantir a concessão da tutela provisória, a liminar da tutela provisória. É aquilo que no método IPR eu nomino como gestão privada da prova. O advogado é o protagonista da produção da prova. E não é só a prova produzida durante o processo, é também a prova produzida antes do ajuizamento da ação, principalmente para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo da demora e, com isso, ter concedida a tutela provisória no caso concreto. Mas que tipo de prova pré-constituída é possível ser realizada para instruir a petição inicial e, com isso, garantir a concessão da liminar, o deferimento da liminar por parte do juiz? Você tem que se preocupar em juntar documentos, uma ata notarial, uma perícia extrajudicial, enfim, algo que vai ter relação com os argumentos que você apresentou referentes à probabilidade do direito e o perigo da demora. Agora, atenção nisso. Além de você se preocupar com esses elementos de provas que evidenciam os requisitos para a concessão da tutela provisória, entre os outros requisitos, a probabilidade do direito e o perigo da demora, você deve se preocupar com o perigo da demora, porque é esse o requisito que o juiz vai analisar, a urgência que o autor tem no caso concreto. O autor que tem razão, não pode aguardar o tempo do processo. Se ele aguardar o tempo do processo, ele vai sofrer um prejuízo efetivo ou a tutela futura será ineficaz. Logo, há necessidade de antecipar esse provimento com a concessão da medida liminar. Portanto, centre-se a sua atenção a esse requisito. Demonstre para o juiz, por elementos de prova, aqueles fatos que você alegou e que justificam o perigo da demora, a não possibilidade que o autor tem de aguardar até o final do processo, porque isso vai trazer um efetivo prejuízo a ele ou ao pedido que ele formulou quando essa liminar tem natureza cautelar. Veja, além de você se preocupar com a prova pré-constituída, isso é fundamental para você ter sucesso na liminar. Você centre-se no perigo da demora. Esse é o principal requisito analisado pelo juiz. Além disso, se você ao fazer o pedido em favor do autor, também consegue oferecer uma caução ou um depósito, isso dá segurança ao juiz para que ele conceda a liminar. O que é isso, né? Por que eu conceder uma caução ou um depósito? Porque numa eventual improcedência do pedido formulado pelo autor e com um eventual prejuízo que o réu teve com a concessão da liminar, o autor garantiu uma eventual indenização em favor desse réu pelo prejuízo sofrido com a concessão da liminar. Portanto, quando o autor oferece uma caução ou oferece um depósito para a concessão da liminar, isso dá mais segurança jurídica para que o juiz conceda a liminar. Muitas vezes o seu cliente não vai ter condições de oferecer essa caução ou esse depósito. Ela não é obrigatória, né? Ela é facultativa.
E nesse caso concreto, você pode, quando ele não, o seu cliente autor não tem condições de fazer aí um depósito ou uma caução para garantir a concessão da liminar, você pode centrar-se também na reversibilidade da medida concedida, ou seja, aquela liminar concedida pode ser revertida no decorrer do processo e isso não traz prejuízo para o réu, portanto, isso inclusive dispensa a caução ou o depósito. Agora veja, além disso que eu acabei de explicar para você, você pode também fazer um pedido subsidiário na sua argumentação em relação à concessão da tutela provisória. Você diga lá para o juiz que estão presentes os requisitos, você evidencia isso com elementos de provas pré-constituídos e você faz um pedido subsidiário, fundamentado no artigo 300, parágrafo 2º do CPC. Você faz um pedido para que, se caso o juiz entenda que não estão provados, que não estão evidenciados os requisitos da tutela provisória, que seja então concedida a realização de uma audiência de justificação prévia. Nessa audiência de justificação prévia, você pode requerer a oitiva de testemunhas que vão narrar justamente os requisitos da concessão da tutela provisória. Testemunhas que vão ser ouvidas numa audiência inicial para ficar evidenciado a probabilidade do direito e o perigo da demora. E só depois dessa audiência de justificação com a oitiva das testemunhas é que o juiz vai analisar o pedido de tutela provisória formulado pelo autor na inicial. Apesar do artigo 300, parágrafo 2º, se referir a uma audiência de justificação prévia, na verdade, essa audiência não se justifica a oitiva de testemunhas. Normalmente é isso que acontece. Inclusive, você já deve arrolar o rol das testemunhas na petição inicial, caso você requeira a audiência de justificação prévia, já arrole as testemunhas. Mas pode ser também que seja produzida a prova como depoimento pessoal. A prova depoimento pessoal também vai ser realizada nessa audiência de justificação. Por que é importante esse pedido subsidiário? Porque caso o juiz entenda que os requisitos não estão presentes ou não estão provados com a petição inicial, você vai ter a oportunidade de demonstrar esses requisitos com a oitiva de testemunhas. E o juiz não vai poder indeferir o seu pedido de tutela provisória sem que antes realize essa audiência de justificação. Por isso que é importante esse pedido ser subsidiário. Porque caso o juiz entenda que já estão presentes com os documentos que você juntou, ele vai deferir a medida liminar ao receber a petição inicial. Agora, caso contrário, ele entenda que não, que falta elementos que evidenciam, que faltam elementos de prova quanto aos requisitos, ele não vai poder também indeferir o seu pedido de tutela provisória. E ele não vai poder indeferir justamente porque você requereu subsidiariamente, caso fosse esse o entendimento do juiz, que fosse realizada uma audiência de justificação justamente para demonstrar os requisitos da tutela provisória. E aí você vai arrolar testemunhas, claro, que conhecem os fatos e que vão depor sobre os argumentos apresentados e que justificam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Com isso, você potencializa em muito a chance de ter o seu pedido de tutela provisória concedido no início do processo. E quando você tem a liminar concedida, isso é satisfação para o seu cliente, isso é resultado efetivo para o seu cliente, isso é sucesso no processo de conhecimento. E é isso. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para te dar orientações práticas de como obter sucesso no processo de conhecimento. Coloque isso em prática, sempre faça o pedido de tutela provisória fundamentado em elementos de provas, com esse pedido subsidiário da audiência de justificação nos termos do artigo 300, parágrafo 2º. Combinado? Uma ótima noite a todos, até a próxima lição prática jurídica do dia. Amanhã nós trazemos a lição de número 6. Até lá, pessoal!